Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Senhor. Louvado pela sua igreja, louvado por nos convidar a participar da vida desta igreja, louvado por tudo aquilo que Ele deixou nesta igreja para a nossa santificação. Eu vou dedicar 2 programas de Anunciamos Jesus sobre os mandamentos da igreja. Hoje, depois de uma introdução, teremos os 2 primeiros mandamentos e no próximo programa os outros 3. Mas eu começo com uma passagem do Evangelho de Mateus, aliás, o final do Evangelho, quando Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28, 18 a 20, o final do seu Evangelho. Ensinai a observar tudo o que vos ensinei. Essa é a missão da igreja. Continuar a evangelização e o trabalho catequético de Jesus. Para quê? Para que as pessoas tenham vida. Quando a gente fala em mandamentos, logo pensa em ordem. E ordem parece assim algo que vai empobrecer a nossa vida, tirar a nossa liberdade. Mas quando os mandamentos partem de Deus ou da sua igreja, é diferente. São meios de dizer, olha, você quer alcançar a felicidade, quer fazer a vontade de Deus, aqui está o mínimo que você deve observar para andar na vontade de Deus. Os mandamentos são como os sinais de trânsito, que não estão ali para atrapalhar. Quando me dizem, perto de uma curva, diminua a velocidade, querem preservar a minha vida. E se eu for com alta velocidade, poderei não controlar o veículo e me perder, colocando em risco a minha própria vida. Os mandamentos são sinais de advertência, são setas indicativas. Ah, quero amar a Deus. Esse é o caminho. E o Senhor deixou a sua igreja, eu repito, essa obrigação de continuar ensinando e formando os novos discípulos. Então a igreja que recebeu a palavra de Deus e me transmitiu os sacramentos, Maria Santíssima, tantas formas de oração, a igreja como mãe e mestra quer me dizer, olha, eu vou te apresentar o mínimo para fazer a vontade de Deus como membro da igreja que você é. Nós temos normalmente considerados 5 mandamentos, mas a igreja pode aumentá-los, pode diminuí-los, se achar que algum já não é mais conveniente. Em outras palavras, a igreja quer que cresçamos na graça de Deus, na amizade com Ele, que andemos num caminho seguro. Esses mandamentos da lei de Deus são sempre para todos os que são seus membros. Quer dizer, a igreja só obriga aqueles que são seus membros. Nem adiantaria querer obrigar alguém que não é membro, que vai dizer, não estou interessado. Mas nós, então, os filhos da igreja, devemos procurar entender isto. Quando a igreja coloca um determinado mandamento diante de mim, eu tenho que olhar com muito respeito e carinho. Deve nascer no meu coração a pergunta, por que esta igreja, que é iluminada pelo Espírito Santo, e que, como Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, que conta, que goza da presença de Jesus, por que ela está me pedindo tal renúncia ou tal ato? É para o nosso bem, para o nosso crescimento, porque não nos esqueçamos, ela é iluminada pelo Espírito Santo. Jesus garantiu que a igreja permaneceria na verdade pelo Espírito Santo que daria e que seria memória para nós, para nos recordar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Como um
do Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. É a mesa da Eucaristia, é a casa do Pai, é Jesus, nosso irmão, que está ali. Quando a gente faz um jantar em família, não é ali que a gente partilha as ideias, não é na refeição que a gente coloca a nossa conversa, a nossa vida em família em dia? Na missa também. É ali que a família se encontra, a família de Deus, porque ali está a Santíssima Trindade, que é a família trinitária, e ali está também a família dos filhos de Deus. Nós, cada um de nós. E é ali que Deus partilha conosco o seu querer, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão. Cada momento da Santa Missa tem um significado importante na nossa vida. Nada da missa é em vão. Tudo é importante. Por isso é tão importante, eu repito, que participemos da Santa Missa. Em casa, sozinhos, nós não podemos vivenciar o que acontece na Santa Missa lá na igreja. Então fica aí essa reflexão, esse convite que nunca se esgota de Deus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. A Santa Missa se resume nessa frase. É o alívio da nossa vida, é o alimento da nossa vida, é o sustento da nossa caminhada, na palavra, na Eucaristia, na união, na força. A missa termina e a missão continua. Faça essa experiência, faça de verdade. Deus abençoe você. Tendo ouvido o depoimento de alguém que busca entender cada vez mais o sentido da participação na Santa Missa, começamos com o primeiro mandamento da Igreja. Há várias formas de enunciá-lo. Eu vou ler uma que é a forma clássica. Participar da missa, isto é, ouvir missa inteira e abster-se de trabalho serviço nos domingos e festas de guarda. Participar da missa, abster-se de trabalho serviço. Por que participar da missa? Porque o domingo é o dia do Senhor. O dia que somos chamados a louvá-lo, a bendizê-lo, a cantar as suas maravilhas. Mas nossas palavras são muito pobres, nossa linguagem é muito incompleta, o nosso coração é muito inconstante. Então, nos aproximamos do memorial que Jesus deixou para nós, que atualiza para nós o dom que Ele fez ao Pai 2000 anos atrás. Nos aproximamos, nos unimos a essa oferta de Jesus, trazemos a nossa oferta, colocamos a nossa vida no coração de Cristo, para que Ele nos apresente ao Pai pelo Espírito Santo num grande ato de louvor. Porque é um louvor que agrada ao Pai, porque é o seu Filho que se oferece a Ele. Aí nascem algumas perguntas. E se eu não puder assistir missa no domingo, vale a missa da semana? Olha, a missa é missa, vale por ela. O preceito dominical é para ser observado no domingo, no dia do Senhor. E se houver uma impossibilidade, quer dizer, ninguém é obrigado a compensar por uma assistência do outro dia. Mas uma coisa a Igreja vai nos mostrando e nos testemunhando. À medida em que alguém vai entendendo o sentido e a riqueza da participação na Santa Missa, essa pessoa vai sentir cada vez mais necessidade de participar não só aos domingos, mas em todos os dias. Outra pergunta, e por que domingo? Não é o sábado? Lá no Antigo Testamento,
A prescrição não é o sábado como o dia do Senhor? Sim, era, até que, porque o sétimo dia é o dia do repouso. Com a ressurreição de Cristo, tudo mudou. Com a sua ressurreição, tudo adquiriu uma vida nova. Porque senão, tudo teria terminado com a sua morte. A ressurreição é o novo dia da criação. Então nós dedicamos ao Senhor aquele dia em que Jesus ressuscitou. E a igreja tem o poder de mudar. E aliás é uma mudança que ocorreu já nos primeiros tempos. Quem lê os Atos dos Apóstolos vai perceber lá que as primeiras comunidades, elas davam particular ênfase à participação da Eucaristia, partir o pão, no dia do Senhor. Um dia que também se santifica evitando trabalhos servis, aqueles trabalhos que acabam nos afastando do descanso necessário, nos afastando da família. Porque o domingo também tem esse aspecto, é dia do Senhor, dia da família, dia de descanso, dia de festa. Não podemos ter essa mente utilitarista, temos que respeitar o descanso. É aquele sentido apresentado lá no início da Bíblia, o descanso de Deus, é para nos lembrar, olha, nós não somos máquinas. E uma pessoa que viver só para o trabalho, só para ganhar dinheiro, só para acumular, em pouco tempo viraria uma máquina. E pior, morre e não leva nada disso. Por outro lado, há trabalhos que são necessários para o bem da comunidade. É um restaurante que precisa abrir, é um doente que precisa ser assistido no hospital. Agora, temos que cuidar muito para não esvaziarmos o domingo e sempre encontrando uma desculpa para fazer isto, para fazer aquilo. Sempre a gente tem que se perguntar, Jesus faria aquilo que eu estou querendo fazer? Essa é a melhor forma de descobrirmos a vontade de Deus. E se formos honestos e percebermos que Jesus não faria, deixemos de lado, consagremos a Ele esse dia, porque na medida que descansarmos no Senhor, mais e mais o louvaremos também pelo nosso descanso. Eu penso que essa experiência, a de um padre que descobre a alegria de exercer o ministério da reconciliação, é realmente uma alegria que enche a nossa vida e o nosso ministério. Se eu for fazer um levantamento da minha vida sacerdotal, quais os momentos que mais alegria me deram, eu tenho certeza que vão aparecer justamente esses momentos em que eu pude, em nome do Senhor, perdoar alguém e dizer-lhe, vai em paz. Temos assim que o segundo mandamento da igreja é confessar-se ao menos uma vez por ano. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Claro que aqui se entende quem está em estado de pecado mortal. Se uma pessoa não está em estado de pecado mortal, pode passar o resto da vida sem se confessar. Aqui é para mostrar, olha, ao menos uma vez por ano, na Páscoa, por ocasião, quem sabe, da Páscoa ou de uma festa, você procure reconciliar-se com Deus. Reconciliar-se. Deus é rico em misericórdia e Ele expressa a sua misericórdia justamente através deste sacramento. Fazer experiência da misericórdia de Deus é também comprometer-se. Claro, não teria sentido, assim como na vida do dia a dia, eu ofender uma pessoa e falar, olha, desculpe, tal, não, foi sem querer, e daqui a pouco está ofendendo de novo. Então eu devo me comprometer com o Senhor, olha, eu vou lutar para não me deixar levar e atrair pelo pecado. Mas na confissão, o nosso olhar, o nosso foco deveria estar na misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. É próprio do seu amor a reconciliação, quer dizer, o olhar para nós, nos ver caído e estender as mãos para nos ajudar a nós nos levantarmos. É isso que Deus quer fazer. Por quê? Porque Ele sabe o quanto nós somos pobres. E Ele nos ama justamente por causa disso. Não que mereçamos,
Mas ele vê a nossa pobreza, aquele pastor que vê a ovelhinha ferida, machucada, abandonada, perdida e vai ao encontro. Esta alegria que Jesus quer ter, de nos acolher. Então a igreja nos pede, olha, ao menos, por favor, ao menos uma vez por ano. Mas mesmo que a pessoa não tenha pecado mortal, é conveniente confessar-se com frequência, porque a confissão obriga o quê? Primeiro a tomar consciência do pecado, da infidelidade ou da falta de generosidade. Depois nós nos comprometemos a mais, a dar um passo de qualidade, porque a gente não é cristão para não ofender o Senhor, mas para crescer na santidade, na graça, na amizade com Ele. Precisamos muito, portanto, dessa sua graça que nos vai ajudar a entender a gravidade do pecado. Sim, porque a gravidade do pecado se mede não por aquilo que eu acho, mas por aquela pessoa que foi ofendida, na linha daquilo que Davi falou no Salmo. Foi contra ti que eu pequei, fiz o que é mal aos teus olhos. Quando essa consciência estiver clara em nós, sinal que teremos entendido a gravidade do pecado. A tristeza é a única realidade que é incompatível com a vida do Espírito em nós. O Espírito Santo é de alegria, de santidade, de graça. Portanto, o confessar-se ao menos uma vez por ano é um convite. Viva na amizade com Deus, viva na graça de Deus. Claro que tudo isso vai exigir de nós uma preparação, um exame de consciência, o arrependimento. Foi contra ti que eu pequei. Ou às vezes o arrependimento porque prejudicamos o irmão, e sempre prejudicamos o irmão quando pecamos, porque nos empobrecendo, empobrecemos o irmão. Depois, tomar consciência. Eu não devia ter feito isso, não quero mais fazer. Dispor-se a cumprir a penitência e caminhar. Ouvir aquela palavra tão confortadora do celebrante que, em nome de Cristo, melhor, Cristo, usando este sacerdote ou bispo, vai dizer, vai, não tornes a pecar. Vai em frente com a graça de Deus. E aí, a alegria de saber-se, de sentir-se perdoado, essa alegria não tem preço. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, tem uma história muito interessante do filho pródigo. O rapaz decidiu pedir a sua herança para o pai para conhecer o mundo. O pai, ainda que preocupado, deu a parte de herança para o filho. E ele foi. Viajou, conheceu muitas pessoas, mas também perdeu todo o seu dinheiro em festas. E ele acabou até comendo a comida que eram para os porcos. Em um dado momento ele se perguntou, meu Deus, na casa do meu pai isso jamais aconteceria. Eu estaria bem, teria alimento, teria roupa, estaria em boas condições. Quer saber? Eu vou pedir perdão para o meu pai e vou voltar. E sabe o que esse pai fez? Quando viu o filho chegando na sua casa, ele o acolheu de braços abertos. E eu te pergunto, o que é que essa história tem a ver com o sacramento da confissão? É importante criar esta relação, né? Esta relação de proximidade com o Cristo. Como Cristo atuava, como Cristo agia, como Ele acolhia as pessoas. Ensinar, né, as pessoas a rezarem, a ter esses momentos de proximidade com Deus, de oração, vale muito, ajuda a rezar essas parábolas, né, que aborda esse tema da misericórdia de Deus, como a parábola do filho pródigo. O pecado, quando está na pessoa, né, e ela sente que aquele pecado está fazendo mal, isso também vai sufocando, a pessoa vai se sentindo longe de Deus, afastada de Deus e, consequentemente,
não busca esta relação de amor, de oração. Então, eu acredito que um dos frutos, né, é colocar a pessoa novamente, digamos, próxima de Deus, ou seja, para que ela possa se sentir próxima de Deus. Deus nunca se afasta da pessoa, mas a pessoa sim pode se sentir longe. Então, acho que um dos grandes frutos do sacramento é esta reaproximação para criar novamente esta relação com Deus. Eu posso sim, na confissão, né, perceber se isso é matéria de pecado ou não. E posso dizer, isso aqui não é matéria de pecado, é mais eu acolho com um desejo seu de falar sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas vêm perguntar, isso é pecado, isso não é? Eu vou dizer, né, não sou eu que tenho que dizer, né? Quem pode julgar a sua consciência é você mesma e Deus. É um sacramento que, no fundo, a pessoa está dizendo aquilo, é para Deus, ela está confessando com seu coração, pedindo perdão a Deus. O padre é simplesmente uma mediação, né? Ou seja, este ministério, esse sacramento, o sacramento quer dizer sinal, né? Então ele está sendo ali um sinal, essa mediação de Deus para aquela pessoa, mas no fundo é Deus mesmo quem acolhe, né, tudo aquilo que a pessoa está dizendo. Quando a pessoa vive uma experiência mais profunda com Deus, né, de oração, de proximidade, que se sente amada e que busca dar esse amor a Deus, o sacramento já deixa de ser algo como que uma obrigação, né? Eu vou me confessar, senão eu vou ser condenado, eu vou ser castigado por isso, né? Não, eu vou me confessar porque eu amo a Deus, eu sinto que Deus me ama e isso não está fazendo bem na minha relação com Deus. Então, ele deixa de se tornar um sacramento obrigatório, né, para eu fugir da condenação, mas se torna um sacramento do amor, um sacramento onde eu desejo sempre ser perdoado por Deus, ser acolhido no seu amor, para mais amar a Deus, para mais amar o próximo. Então essa relação é muito importante. Por isso, irmão, diante deste sacramento, desse sinal de misericórdia que Jesus Cristo deixou à sua igreja, antecipando-se inclusive a qualquer ofensa que pudesse receber, como acabou recebendo e recebe ao longo dos anos e da vida, diante disso pensemos como Jesus é rico em misericórdia, é a expressão viva do Pai, como Ele é amigo, como Ele está sempre pronto a olhar para mim com aquele olhar do bom pastor que olha para as ovelhinhas feridas e quer recuperá-las, quer abraçá-las, quer levá-las no seu coração. A igreja, que tem a missão de ser nossa mãe, nossa mestra, deve nos orientar pelos caminhos de Jesus. Por isso nos deixou mandamentos. E hoje vamos ver o terceiro, o quarto e o quinto mandamento da igreja. O terceiro tem um enunciado assim: comungar pelo menos uma vez ao ano. Comungar pelo menos uma vez ao ano. Ou então, receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Qual o fundamento deste mandamento? É que a igreja quer o melhor para nós, quer, portanto, que vivamos em comunhão com Jesus. E ela escuta a palavra de Jesus e nos repete aquilo que lemos do evangelista Lucas, capítulo 22, versículos 14 e 15. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos.
Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Portanto, a Eucaristia não é uma invenção da Igreja e nem esse mandamento ele está colocando aí de forma arbitrária. É porque ela percebe que é desejo de Jesus que nós entremos em comunhão com Ele, porque Ele quer entrar em comunhão conosco. A Eucaristia realmente é fruto, assim, da misericórdia de Deus, da sua onipotência. Somente um amor infinito para imaginar isto, ficar perto de nós, à nossa disposição, num pedaço de pão ou sob a forma do vinho. Só Jesus mesmo e sua misericórdia para, naquele momento supremo da sua vida, onde tudo aquilo que ele estava fazendo era uma síntese de tudo que ele procurara fazer ao longo de sua vida, ele nos deixa este sacramento. Tomai, comei, tomai, comei. Quer dizer, ele não nos deixou esse sacramento apenas para contemplarmos, antes de tudo para comungarmos. Ele que quer entrar em comunhão conosco, desejei ardentemente. Facilmente a gente olha a comunhão na nossa perspectiva. E nem sempre nos colocamos na perspectiva de Jesus, no desejo que Ele tem de nos ter como amigos, de ter a nossa presença. A gente pode perguntar, mas o que nós fazemos para Ele? De que forma nós o enriquecemos? Mas o amor dele é gratuito. A graça é assim mesmo. Ele não nos ama porque somos santos, porque Ele está admirado conosco, porque ou espera grandes coisas de nós. Ele sabe da nossa pequenez. Nos ama porque olha para a nossa miséria, para a nossa fragilidade e o seu amor acaba nos envolvendo. Quer dizer, assim como a encarnação é fruto da misericórdia de Deus, a Eucaristia também é fruto do seu infinito amor, desse desejo que Ele tem de nós entrarmos em comunhão. Então a Igreja coloca como prescrição que ao menos uma vez por ano se comungue, se receba o Senhor. Mas isso é o mínimo do mínimo. Na medida, e à medida que alguém vai entendendo o que significa comungar, entrar em profunda união com Jesus Cristo, essa pessoa vai sentindo uma necessidade cada vez maior, não apenas de fazer uma vez por ano, mas de multiplicar e, se possível, assistir missa todos os dias, como acontece com tantas e tantas pessoas que veem e fazem desse momento o momento principal de seu dia. Às vezes nós nos perguntamos como o Cristo Eucarístico, que eu acabei de comungar, pode transformar a minha vida, o meu ambiente de trabalho, a minha relação com a família, enfim, me tornar uma presença ativa e participativa no mundo. E é essa história que eu quero contar para vocês hoje, através do testemunho de uma profissional da saúde. Acompanhe. A vida vai encaminhando, né? Vai mudando aquilo que de início, quando saí da faculdade, tinha um desejo, mas as situações da vida foram conduzindo desta forma, para trabalhar com idosos. A história deles, né? Muitos anos, a maioria deles na faixa de 80, 90 anos, tem alguns mais novos. Tem uma história, tem uma bagagem de vida, e que precisa ser tocado com delicadeza também quando aborda o físico. Precisa ter em vista e em conta tudo isso. Neia, você é uma mulher de participação diária na missa, você é de comunhão diária. Sim. E como o Cristo Eucarístico transforma a sua vida concretamente? Quando eu comecei a buscar a Eucaristia diariamente, foi a época que eu comecei a entrar no mercado de trabalho. Então, a mesma
delicadeza de movimento para o trabalho, para o cotidiano, para a atividade. É a delicadeza que vai me formando a partir de receber esse Cristo, ser formada em outro Cristo e sair. Isso vai me ajudando porque ele é muito delicado. Então, para lidar com o outro, eu também preciso buscar essa delicadeza. É isso que eu tenho experimentado esses anos de trabalho. É interessante, Jesus inventou uma forma de estar conosco, E eu tenho que também inventar uma forma de criar a minha forma, um jeito a partir da espiritualidade para levar esse Cristo para o outro sem ser agressiva, não é? Porque no trabalho eu vou lidando com todas as denominações. Ela transmite tudo, ela transmite fé, confiança, né? Então a gente às vezes também é desanimada, com as palavras dela a gente se anima. Ela é uma pessoa muito bacana. Está no Evangelho que Jesus diz assim: quando você cuida do outro, é de mim que você cuida. Quando você visita um doente, é a mim que você está visitando. Então essa relação se deu de forma muito especial na casa da Dona Toninha. Então isso tem me ajudado e tem contribuído para a minha fé. É uma experiência redentora. É uma experiência redentora, uma experiência salvífica. O quarto mandamento da Igreja tem o seguinte enunciado: jejuar e abster-se de carne quando manda a Igreja. A Igreja é muito assim, ela não é muito exigente neste campo. Ela deixa 2 dias para jejum e abstinência e o resto convida-nos, sim, a termos iniciativas penitenciais. O dia de jejum e abstinência da Igreja são 2. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa. Por que jejum? Pelo domínio das minhas inclinações, pelo domínio do meu gosto, eu conquistar o meu corpo para o Senhor. A gente sabe que nós somos assim seres sensíveis, gostamos de comer. E nem sempre comemos porque queremos recuperar as energias. Claro, também tem um aspecto assim da alegria do comer junto com amigos, mas muitas vezes a gula nos domina, a carne grita vezes mais forte. E o jejum é uma maneira de dizer: eu vou submeter o meu corpo dentro de uma disciplina. Abstinência de carne. A carne sempre, principalmente pelos antigos, foi considerado um alimento forte, mesmo porque era rara e cara a carne. E o peixe ao contrário, como um alimento de sangue, chamado de sangue frio. Mas é também uma expressão de um símbolo para dizer: olha, eu estou renunciando à carne, que me dá tanto prazer, que eu gosto, para manifestar ao Senhor o meu amor. E o ideal mesmo é que o fruto da minha abstinência, do meu jejum, o fruto assim, até monetário, a economia que eu faço, seja voltada para os pobres. Mas o princípio maior fica este: a Igreja quer que nos preparemos para o sacrifício, não sacrifício pelo sacrifício. A Igreja não quer o nosso sofrimento, ela quer sim que nós saibamos dominar, pelo Espírito, dominar a nossa carne. Quem concede-se tudo aquilo que lhe vem à cabeça, facilmente também na hora do pecado, acaba embarcando na proposta do pecado. Saber dizer não àquilo que é permitido para dizer não àquilo que é proibido. Durante o ano, a liturgia da Igreja Católica propõe a seus fiéis a prática do jejum. Mas aí a gente se pergunta, afinal, qual é o jejum que agrada a Deus? E para responder a essa pergunta, eu convidei o meu amigo, o Alex Vilas Boas, que é doutor em teologia e professor da PUC São Paulo, para responder essa questão. Mas antes, Alex,
Gostaria de começar perguntando qual é a importância do jejum em si. O jejum é uma das práticas de piedade da tradição judaico-cristã e ela está ligada às relações fundamentais. Então, se a gente pensar que a oração é uma relação fundamental com Deus, que a esmola é uma oração fundamental com o outro, na verdade, o ato hebraico, a palavra hebraica falaria de um ato de justiça. A gente acabou deslocando semanticamente para a esmola. A esmola é muito fraco, né? E o jejum tem a ver com essa relação fundamental consigo mesmo, com a liberdade interior para discernir as coisas. Então, o jejum é um movimento interno de eu estar livre diante das coisas para poder discernir o que é melhor, entre o que é o bom e o que é o melhor, né? Uma passagem bíblica interessante para pensar o jejum é quando você tem a venda da primogenitura de Esaú para o seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Então, assim, a importância que era a primogenitura e um prato de lentilha foi suficiente para ele perder aquilo que dava sentido. A vida dele, vamos pensar numa linguagem contemporânea, né? Então, o jejum tem a ver com esse exercício interior de não desviar o foco, de descobrir o que é significativo e ter essa dinâmica de algum modo, ordenar os afetos em direção àquilo que faz sentido. E quando a gente usa essa expressão, o verdadeiro jejum que agrada a Deus, o que isso significa? É o jejum da comida ou é outro tipo de jejum? Como é que é isso? Pois é, isso é muito importante de pensar, porque senão a gente acaba reduzindo a intenção da prática para um reducionismo pragmático. Então, o jejum ficaria só o ato de não comer, né? Em princípio, dá-se a ideia que não comer é jejum. Até há uma linguagem médica, né? Eu falo, você tem que vir em jejum fazer exame médico, né? Então, no senso comum, pode-se confundir essa questão muito facilmente. Mas o jejum verdadeiro tem a ver com essas relações fundamentais que a gente falava. Então, se o jejum não está em função dessa liberdade interior, para que eu me relacione com Deus como relação fundamental e com o outro como relação fundamental, ele perde seu sentido, né? Então, nesse sentido, o jejum como uma disposição interna de busca de liberdade, ele tem a ver com aquilo que é o exercício de me afastar daquilo que me é difícil de ser afastado, na verdade. Então, isso dá uma outra configuração para o jejum. Quer dizer que para mim pode ser comida, para você pode ser livro, para o outro pode ser internet. Exatamente. Quando eu fazia o retiro grande de Santo Inácio, né, o meu orientador foi muito engraçado. Ele foi falar, olha, agora a gente vai fazer um jejum e tal. Eu falei, ok, o que eu não posso comer? Não, você pode comer o que você quiser, você não vai ler. Você vai manter o foco no seu exercício. Você pode comer o quanto quiser, o que quiser. Isso não é problema. Seu jejum é ler, né? Então, pelo hábito da profissão, então você lê com muita facilidade. A questão era não desviar o foco. Eu estava pensando na minha relação com Deus. E não devia entrar outras questões naquele momento, né? Então, para cada um, há uma dimensão a ser pensada que é um exercício dessa liberdade em relação a ela. Hoje, na atualidade, para a gente encerrar, diante de tantas dificuldades e até complexidades do nosso cotidiano, o que o jejum poderia proporcionar para a nossa civilização, para a nossa época? Ótimo, pergunta excelente. Porque nós pensamos, se nós pensarmos na transposição da tradição para o momento contemporâneo, então, inevitavelmente, nossa condição de democracia exige que tais valores sejam pensados também no desdobramento político, né? Então, o que implica uma sociedade democrática na qual sou livre para decidir o que é o melhor. Então, isso é fundamental, porque eu tenho um cidadão que, na medida em que ele busca a sua liberdade, ele não é escravo do abuso financeiro, não é escravo das dimensões confusas afetivas, não é escravo do mercado, que quer que ele seja um consumidor voraz, né? E, nesse sentido, ele discerne melhor, vai fazer esse discernimento melhor do que ele encaminha da própria vida. Ou seja, ele é alguém que efetivamente é livre para poder decidir pelo que é melhor. Então, isso é muito importante para uma sociedade que está estruturada numa economia depredatória e que supõe que o consumidor é dependente daquilo que eu ofereço, né? Então, isso faz toda a diferença no cenário político, social, econômico. Alex, muito obrigada por essa conversa e esse esclarecimento. Eu que agradeço. Meu nome é Lucinda Roncaglia Facina. Meu pai era Roncaglia. Sempre morei aqui. Amor pela família e a igreja que vemos nos olhos de Dona Lucinda. Casada com seu Antônio há 62 anos, ela conta como a família cresceu sempre caminhando na fé.
igreja, né? Aí eles começaram a ir, se incentivamos e graças a Deus hoje quase todos participam e a gente não tem o que reclamar. Movida pela generosidade, sempre se doou por amor a Deus e ao próximo. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pensar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu pago o dízimo há muitos anos, muito mesmo. Eu acho que é uma contribuição que a gente faz pela igreja, que a gente, como eu já disse, não é um dinheiro que você dá, que você acha que você dá por obrigação, você tem que dar por amor. Porque o amor constrói as montanhas, né? Então, se dedicando, dando por amor, com consciência, que deu aquele mês, mas não lembra mais daquilo que deu. Se deu, está dado, está de bom gosto. Eu penso assim. Tem as pessoas que ajudam, que limpam, né, que deixam a comunidade em ordem. Então, eu acho que as pessoas, os nossos frequentadores, eles têm uma boa intenção em ajudar e continuar ajudando a nossa comunidade. Sem Jesus, sem Deus, a gente não é nada. E a fé nos leva ao bom caminho. Porque sem fé, quando eu fazia o terço, muitas pessoas chegavam assim para mim e diziam: Dona Lúcia, como é que a gente consegue ter fé? A senhora não pode ensinar? Eu falei: olha, a fé vem de dentro de você. Porque se você está fazendo bem, você está tendo fé, você está ajudando alguém. O quinto mandamento da igreja tem o seguinte enunciado: ajudar a igreja em suas necessidades. Ajudar a igreja em suas necessidades. Ou então, oferecer o dízimo segundo o costume. A nossa igreja, ela tem muitas necessidades. Por exemplo, a necessidade litúrgica. Quanta coisa é necessária para a celebração da missa, dos momentos de oração, da manutenção da igreja. E quem que vai oferecer isto? Com alegria, o povo de Deus que vai depois participar deste sacrifício. A igreja tem necessidades sociais, ela tem que olhar os necessitados que estão ao seu redor. E tem que ser o olhar de Cristo para eles, procurando diminuir o seu sofrimento, a sua fome, a sua dor. A igreja tem necessidades também para a organização, funcionários, o próprio sacerdote que deverá se manter à custa da comunidade. Então são muitas. E quem é que vai dar resposta a essas necessidades? O povo de Deus, e com alegria. Participar, portanto, dessas necessidades da igreja é uma forma de dizer: eu me sinto responsável, como membro da igreja, me sinto responsável por suas necessidades e vou, como fruto do meu trabalho, com esse fruto eu vou colaborar para que a igreja possa exercer bem a sua missão. E uma das formas de colaborar é o dízimo. Hoje não é possível aprofundar a questão do dízimo e prometo que oportunamente dedicarei ao menos um programa sobre esse tema. Mas o que é o dízimo? É uma oferta que eu faço ao Senhor. Não é pagamento, não se paga a Deus. Tudo que nós temos, devemos a Ele, nos veio dele. Eu ofereço um pouco daquilo que Ele mesmo me dá. Com o dízimo, a igreja, de uma forma muito mais tranquila, profunda, pode responder às suas necessidades. Claro que a necessidade de se criar uma consciência do dízimo, porque
Em muitos lugares se buscavam outros meios para suprir as necessidades da igreja. Mas o dízimo é bíblico. Vemos lá no Antigo Testamento. E o importante é que a oferta que a pessoa faz com o seu dízimo seja uma oferta feita da alegria de poder dizer: Senhor, eu tenho saúde que recebi de ti, tenho a vida que veio de tuas mãos, tenho essas mãos que podem trabalhar e suprir as minhas necessidades. Eu te ofereço um pouco daquilo que eu recebo para as necessidades da tua igreja. Nós precisamos do Brasil, ao menos em muitos lugares, criar ou ao menos intensificar essa consciência do dízimo, que em muitos lugares não penetrou. Em outros, é admirável o resultado de um trabalho de décadas que hoje produz frutos imensos. A igreja não sente necessidade de multiplicar festas, rifas, iniciativas, porque o povo, com a sua colaboração, supre as necessidades e permite à igreja de cumprir bem o seu papel. Participar com o dízimo, oferecer o dízimo, é uma graça, é um privilégio, porque é dizer ao Senhor: eu estou colaborando para que o teu evangelho se propague, seja mais conhecido, porque uma parte do dízimo costuma ser também dedicada aos trabalhos missionários da igreja e também à formação sacerdotal e religiosa. Mas, como eu disse, prometo voltar a este assunto. Termino lembrando, os mandamentos da igreja não devem ser um peso, mas deve ser uma orientação, um incentivo. Como a dizer, se a igreja exige isso de mim, pede isso e coloca como mandamento, é porque é importante. E na medida que eu colocar em prática e obedecer, eu vou descobrindo o quanto realmente é importante para a igreja tudo isso, mas mais ainda para a minha vida de cristão. Desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.